Voltamos com o Gente em Destaque, o último bloco com o advogado e ex-vereador José Carlos Diogo. Então, a gente falou um pouquinho no segundo bloco da sua primeira campanha, né? O primeiro mandato foi em 96, cuja candidata do PT foi a Judite Alcântara, uma professora aqui de Jacareí. O que você se lembra dessa campanha? Que ela ficou em segundo, aqueles degraus que a gente estava falando, né? Quinto, quarto, daí o PT ficou em terceiro com o Walter e ficou em segundo com a Judite em 96. Sim, sim. Eu me lembro que, né, a Ângela tinha sido eleita lá em São José dos Campos em 92, a Ângela Guadagnini, e fez um grande mandato lá, né, fez um grande governo lá em São José dos Campos, e isso refletiu bastante aqui em Jacareí. Tanto que eu estava na rua, a gente discutia muito isso, né, vamos colocar uma mulher aqui em Jacareí também, porque né, se deu certo em São José, vai dar certo aqui em Jacareí. E a Judite é uma pessoa carismática, evidentemente também com suas qualidades pessoais, né? E também tinha um histórico de militância dentro do Partido dos Trabalhadores e deu aí mais uma arrancada para o partido, né? Conduziu o partido aí mais próximo para o poder na época, né? O candidato a vice dela era o Carlos Alberto Leal, né? O Cal. Foi o Cal, foi. Também do PT, né? Também do PT. E aí, infelizmente, logo após a eleição, alguns desentendimentos, né? Principalmente com o esposo dela, e eles resolveram sair do PT também, né? Achando que era o novo paradigma político na cidade. É que na outra eleição em 2000 ela disputa pelo PDT, né? Exatamente, E achava que os votos eram só dela, né? Que a militância não tinha contribuído, que a sigla não tinha peso. E a próxima eleição dela provou que não era nada disso, né? Provou que não era nada disso. Nesse seu primeiro mandato, qual foi o aprendizado que o senhor teve? Então, na verdade, assim, na Câmara a gente aprende aí um pouco a cada dia. Mas, assim, logo de início eu já descobri que a função legislativa do vereador aqui ela é muito limitada, né? É um limite constitucional, né? O vereador não pode fazer leis que gerem despesa por executivo, não pode fazer leis para mandar fazer uma creche, mandar pavimentar, mandar fazer um OBS, não pode fazer leis nesse sentido. Também não pode fazer leis para criar um cargo, né, no executivo. Enfim, o limite é grande demais. Então, não deixa de ser importante porque o vereador, ele, na verdade, ele aprova todas as leis, né? A lei, o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária anual, onde o prefeito descreve quais são as intenções dele, quais são os projetos dele. Se não tiver aprovação do legislativo, se não tiver aprovação dos vereadores, o prefeito não pode fazer. Então tem esse poder. E além disso, né, o trabalho fiscalizativo que o vereador tem que exercer, existe bastante dificuldade para a oposição fiscalizar, eu reconheço isso. Às vezes falta formação técnica na área contábil, na área jurídica. Às vezes também, quando você é situação, você quer fiscalizar e de repente você acaba se tornando o patinho feio do governo, né? Esse cara quer me atrapalhar, quer dar problema, então não é fácil não, a situação é meio complexa. Mas eu acho que, assim, que o meu primeiro mandato, e assim como o segundo também, o meu primeiro mandato ele foi importante, eu avalio que foi importante principalmente por dois motivos. Primeiro porque, assim, logo de início eu já me comprometi com os movimentos sociais organizados da cidade. E na época a gente tinha aqui na região do Vale do Paraíba, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Me comprometi, né, coloquei o mandato à disposição, trabalhamos juntos, fizemos muita coisa junto. Depois veio, né, o Sem Teto do Meia Lua, ocupação grande, com quase 500 famílias. Também colocamos o mandato à disposição, ajudamos a organizar e fizemos, né, muita luta junto, né, para segurar o povo lá, para evitar a reintegração. E aí teve o pessoal também do Rio Comprido, né, que naquela época o processo que corria para desocupação lá do Rio Comprido, movido pela Prodesa, acabou de ser julgado lá em última instância, né, lá em Brasília, então veio para cá. E aí a gente ajudou bastante nesse processo de discussão e de organização da comunidade. Até para negociar mesmo com a Prodesa, que era a dona da área, né? Tem gente lá no Rio Comprido que acha que a Prodesa não é dona, ainda é porque não conhece o processo jurídico, né? Não conhece o processo judicial que tramitou, que
transitou em julgado lá em Brasília. Então, o meu primeiro mandato, e como segundo, terceiro também, eu utilizei assim para dar estrutura, para dar suporte, para fortalecer os movimentos sociais. Eu acho que isso, para mim, foi o aspecto mais importante do mandato. O primeiro mandato você teve 1.026 votos, né? O segundo, 1.222 votos. Sim. E no terceiro, 1.609 votos. Sim, sim. E em 2000 foi a primeira eleição do Marco Aurélio, que também era, todo mundo achava que era barbada a eleição dele, porque o governo do BSL tinha sido completamente desastroso, né? E você falou no comecinho do programa que foi líder do governo 3 anos, né? Sim, foi líder do governo 3 anos. Do primeiro mandato, né? É difícil, porque você foi oposição ao BSL e depois foi situação. Foi difícil fazer a troca? Sim, eu acho que são situações completamente diferentes. É muito mais cômodo você ser oposição, muito mais cômodo, porque você só cobra, né? Só cobra, reivindica, sem saber de onde vai sair o dinheiro para realizar tal obra, né? Tal serviço. Na situação, não. Na situação, você tem que cobrar, evidentemente tem que cobrar, mas também não pode exagerar nas cobranças, né? E além disso, você está no mesmo barco do governo, né? E eu me sentia no mesmo barco do governo. Por isso que eu aceitei a ser líder do governo. Porque assim, o Walter de Souza foi líder de governo no primeiro ano, depois ele foi para o governo e eu assumi a liderança do governo aqui. Isso era um momento muito difícil para o governo Marco. Momento que não tinha obra ainda acontecendo, porque o primeiro ano do mandato Marco foi para colocar a casa em ordem e começar a pagar a dívida. Né? O prefeito atual, ele reclama de ter pegado aí, pelo que me falam, né? Eu nunca discuti com ele pessoalmente isso, mas pelo que fala aí os vereadores, situação, que tem uma dívida de 100 milhões de reais, não sei o quê, que o Hamilton deixou, só que deixou uma dívida de 100 milhões de reais para um orçamento de perto de 1 bilhão de reais por ano. Quando o Marco assumiu, lá em 2001, tinha uma dívida de 100 milhões de reais e tinha um orçamento de 100 milhões de reais por ano. Então a realidade era bem outra, né? E aí, né, no segundo ano do governo Marco, o governo estava com muita dificuldade. Aí fiz uma discussão no meu coletivo, porque o meu mandato sempre foi partilhado e discutido com o conselho, que sempre acompanhou, sobre ir ou não para o governo. Até porque a gente tinha tido uma disputa interna dentro do partido, onde o governo ficou numa chapa e eu fiquei em outra, entendeu? Presidência do PT, você está falando? Presidência do PT, isso, presidência do PT. Né? Foi lá no final do ano de 2001, teve uma disputa bastante acirrada, eu sempre militei também na esquerda do PT, que são forças menores dentro do PT. Esquerda da esquerda, né? Esquerda da esquerda, isso, esquerda da esquerda. A gente sempre militou nessas tendências, né? O pessoal de fora não entende muito isso, mas o PT, ele sempre foi formado por correntes, né? Por tendências. Né? Correntes e tendências, agrupamentos que pensam, que discutem política, pensam diferente, pensa rumo diferente para o partido. Mas, assim, internamente eu sempre fui minoria e eu nunca consegui dar direção para o partido a nível nacional, né? Então, eu até me sinto bastante tranquilo quando alguns erros aconteceram lá em cima, porque o rumo não foi eu que ajudei a dar. Você diria que o ex-prefeito Marco Aurélio de Souza é uma pessoa difícil? Não. Pessoalmente, não. Pelo contrário, é uma pessoa carismática, uma pessoa muito boa para se lidar, né? A questão é que ele tem os projetos políticos dele, né? E aí, em função desse projeto político dele, ele não cede, entendeu? Ele define alguma coisa e acha que tem que ser isso e faz, entendeu? E discutindo, muitas vezes, com um núcleo de pessoas muito reduzido, né? Sem discutir. Com um coletivo maior, sem discutir. Muitas vezes com o Partido dos Trabalhadores. Assim, né? Não chega a ser um centralizador, porque a gente sabe que todo governo tem o seu núcleo ali de coordenação, de discussão política, mas o núcleo dele sempre foi um núcleo menor. E assim, umas propostas que ele tinha, que eu acho que foi razão aí dos nossos desentendimentos políticos. Pode falar alguma, por exemplo? Eu posso dizer que eram assim, projetos voltados para o servidor público, que eu não concordava e que nós seguramos aqui na Câmara, e aí o vereador Marino sabe disso, o vereador Laudelina, a vereadora Rose,
Então, isso a gente sabia, é que a gente entendia que a condução do processo, embora tivesse divergência também no mérito do processo, dos projetos, é que não tinha tido discussão com a base dos servidores. Eles são os principais interessados. Antes de vir qualquer propositura para cá, tem que abrir discussão lá com a categoria. Tem que sentar com o sindicato, entendeu? E ver o que eles pensam. Quer dizer, no seu último mandato, que foi em 2004, 2005, 2008, né? Como o senhor disse no primeiro bloco, a sua eleição para presidente da Câmara não agradou tanto assim o governo Marco Aurélio de Souza, né? Não agradou nada. Isso aí não agradou nada porque... Mesmo sendo os dois do mesmo partido. Mesmo sendo os dois do mesmo partido, Mas assim, mantenho uma relação com ele de amizade. Isso é tudo no campo político, não é no campo pessoal, né? Eu costumo fazer política também sem olhar para o retrovisor, sem ficar guardando mágoa das pessoas. E o Marco faz isso também, a Milton faz isso, a gente se dá bem. Inclusive, encontrei com o Marco agora na sexta-feira passada, quando nós criamos aqui em Jacareí o primeiro comitê de defesa, né, do direito de Lula a ser candidato à presidência da República, que foi aqui no Jardim Pitoresco. Fazia tempo que eu não ouvia, aí estive com ele, conversamos bastante. Enfim, no campo pessoal não tem ressentimento, nós tivemos divergência no campo político. Eu falei do vereador Walter de Souza, né, que deu uma excelente entrevista para esse programa, e num dado momento da entrevista ele disse que se sentia muito desgastado, que estava pensando em sair do PT depois de tantos anos, porque não se sentia mais representado pelos vários escândalos que aconteceram aí nesses anos. E a mesma pergunta eu faço para você. Você, com tudo isso que você está vendo hoje de escândalos, não só do PT, que tem vários outros partidos envolvidos também, o senhor passou pela sua cabeça em algum momento pedir desfiliação do PT ou não? Então, primeiro, sobre essa questão dos escândalos, né, tem muita gente que acha que foi o PT que inventou essa história de corrupção, quando na verdade isso é antigo, né? Isso é antigo. Passa por PMDB já nos governos lá de Sarney, Itamar, e eu diria que até, né, diria com toda certeza que também, que nos anos de chumbo também, eu acho que foi o período que mais existiu corrupção nesse país. Todos tiveram. Só que não podia falar nada, né? Aí surgiu essa história de corrupção no PT, ação penal 470, que é o famoso mensalão, enfim. Muito disso, né, é erro, né, que alguns dirigentes do PT aí assimilaram dos partidos de direita, né, essa história de fazer campanhas bilionárias, fazer campanhas profissionalizadas, e aí necessitar de recurso do empresariado para bancar a campanha, e às vezes é caixa 1, caixa 2, enfim. Justificando os meios. Isso, né? É um erro, mas não é um erro do Partido dos Trabalhadores, né? É um erro que vem acontecendo na história aí já faz algum tempo. Mas enfim, que eu não concordo, eu acho que quem errou tem que pagar. Mas assim, tem que provar que a pessoa errou. E com relação ao Lula, que vai ser inclusive julgado no dia 24 aí de janeiro, né? Eu tenho certeza, o Lula é inocente nessa história. E se ele for condenado, essa instabilidade política no país, porque hoje o país está dividido, né, entre vermelhos e amarelo, entre coxinhas e mortadelas, enfim, entre direita e esquerda, essa divisão ela tende a aumentar. Então eu acho assim, eu acho que houve um golpe nesse país, na minha opinião. A presidente Dilma, ela foi caçada injustamente sem cometer crime nenhum. Um golpe que manchou, né, para o resto da história desse país a nossa já frágil democracia brasileira. Então, mas é preciso superar isso, né? Acho que garantir que Lula tenha direito de ser candidato e deixar que o povo escolha, né, quem quer que conduza esse país. Não defendo, evidentemente, nenhum ato de corrupção, nem de caixa 2, nem de corrupção pessoal, enfim. Mas ninguém pode ser condenado sem prova. Mas você, alguma hora, pensou em sair do PT? De desfiliação? Eu sou uma pessoa muito tranquila, até porque eu entendo que o PT vem sofrendo ataque. O PT, inclusive, é uma instituição, antes de ser um partido político, uma sigla
né, é uma pessoa jurídica, enfim. Alguns dirigentes, né, cometeram erros que, evidentemente, foram potencializados, né, e aí a gente sabe que a direita, que aqueles que disputam o poder com o PT, iam pegar e iam se aproveitar. E se aproveitaram, né, e a mídia, que é uma mídia elitizada. Mas assim também como o PT se aproveitou na época que, por exemplo, do impeachment do Collor, né? Da compra de votos do Fernando Henrique, o PT também se aproveitou disso, né? O PT não se aproveitou, né? O PT denunciou o que tinha que denunciar. Só que quem devia dar o mesmo, né, o mesmo peso para as denúncias na época, tanto da compra de voto, que o Fernando Henrique comprou mesmo muito voto lá para garantir a reeleição, a mídia. A mídia não deu, né? A mídia fez de conta que não, foi tudo normal. E aí vem com a história que a gente inventou a corrupção. Não é bem assim, né? Isso já existe. Agora é o seguinte, eu espero sinceramente que a gente supere isso para o bem do país, porque senão a gente vai viver nesse clima aí. E esse clima gera, né, tristeza, indignação. A gente tem que superar isso. Acho que o PT tem que retomar o caminho da democracia. Né? O PT não, o país tem que retomar o caminho. Mas você pensou em algum momento em se filiar ou não? Mesmo que fosse um pensamento rápido, assim. Não, eu sou um cara de construção coletiva. Para muitos amigos meus do PT, já externei isso. Eu acho que a gente tem que avançar, principalmente, né, nesse momento aí que a gente vive, um momento difícil nesse país, onde a direita avança, a outra direita avança, para a construção de um campo no campo da esquerda. E aí a gente... Fora do PT? Fora do PT. O PT seria mais um. Eu acho que a gente tem que superar, a esquerda tem que superar as diferenças que tem e construir um campo. Por quê? Porque não é só eleger o Lula, né? Vamos supor assim, não, o Lula é absolvido, disputa a eleição e ganha, é reeleito, toma posse ano que vem. E toma posse e vai governar como, né? Se o Congresso Nacional tem 537 deputados e o Senado lá mais 81 senadores, né? Que são eleitos por dezenas e dezenas de partidos, né? Como é que ele vai governar? Então acho que assim, acho que a gente tem que avançar para a construção de um campo, né, dentro da esquerda que tenha um potencial maior, né, de votos. No seu caso, então, seria fora do PT? Sim, mas assim, eu saio para discutir a construção de um campo. Evidentemente, se para construir um campo, você tem que rediscutir novas siglas, enfim. E também sou a favor da reforma política, porque do jeito que está, são muitos partidos, né? Você elege um chefe de executivo e ele, para governar, tem que fazer aliança com um monte de partido. E aí, às vezes, para bancar a governabilidade, acaba caindo nos erros aí que o próprio PT caiu, né? Tá certo, Diogo. Quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui para essa entrevista. Eu te agradeço, Rodrigo, e quero agradecer também, né, a audiência aí dos telespectadores da TV Câmara Jacareí. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!